Fala comigo, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jorginho Muniz. Se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, cara, é um prazer imenso ter você aqui, cara. Você é o motivo pelo qual eu faço ou tento fazer o que eu faço aqui, ok? Se você não é inscrito, se inscreve, cara. É muito importante você se inscrever, curta, compartilha, manda para o seu pai, irmão, vizinho, amigo, para que mais pessoas conheçam o nosso canal, ok? Me perguntaram, cara, se os Eternos da Marvel estão na Bíblia. Tá rindo, velho? E não, é uma pergunta interessante e complexa. Tão interessante e tão complexa que não cabe um sim ou um não. A gente precisa fazer uma análise mais detalhada sobre a questão. É sobre ela que falei agora. Cara, então vamos lá. Os Eternos da Marvel estão na Bíblia? Primeiro precisamos entender o que são os Eternos. Então, rapidamente, os Eternos da Marvel, cara, são seres superiores aos homens, de uma natureza superior à nossa, cara. São seres que foram criados por entidades a nível de poder de deuses, né? Vamos colocar assim, que são os celestiais. O que são os celestiais? São os construtores do universo. São seres de escala de poder tão grande que poucas vezes eles aparecem nas HQs. Chegaram agora no universo cinematográfico, mas poucas vezes eles aparecem nas HQs. Tal é o nível de poder desses personagens. Fica difícil interagir com outros personagens, ok? E há milhares de anos atrás, ao construírem, né, o universo, eles enviaram para vários planetas seres chamados, a sua primeira criação, que se rebelou contra eles, se tornou uma natureza caída e bestial, e são os deviantes, e se tornaram então risco para a criação. A partir daí, eles resolveram criar outros seres, que são os chamados Eternos, que, diferente do cinema, nas HQs, eles se reproduzem, eles têm filhos. Eles povoaram uma lua, cara, de Saturno, nas HQs, né? Uma lua de Saturno, que é a lua de Titã, Hoje em dia deram uma reformulada lá e já não é mais a lua de Saturno, a lua Titã de Saturno. É um planeta Titã, muito distante na galáxia, que é um planeta de celestiais. E, cara, só para você pirar seu cabeção, o Thanos, lembra do Thanos? O famigerado Thanos, então, ele é um Eterno. Mas os Eternos, ao chegarem na Terra, eles se afeiçoaram aos homens. Eles ensinaram aos homens tudo o que os homens sabem. Eles ensinaram a magia, eles ensinaram a ciência, eles ensinaram a cura pelas plantas, eles ensinaram os homens, tipo, a produzir o vinho. Lembra lá que o Gilgamesh, né, produz cerveja a partir do milho? Então, eles ensinaram os homens a produzir o vinho, eles ensinaram a música, a arte, eles ensinaram os homens a construir, né, a serem arquitetos e tal. Aí, a partir daí, os homens construíram para si armas de guerra e deu toda essa M que a gente conhece aqui, tá? Isso no universo cinematográfico da Marvel e também nas HQs. Então eles ensinaram tudo aos homens. Esses são os Eternos e viviam ali lutando contra os deviantes, que, diferente daquelas bestas lá do filme, são seres racionais, embora bestiais, mas racionais, tá? Que falam, inclusive, se comunicam, inclusive. Mas vamos lá, cara. Então, onde que se encontram os Eternos na Bíblia? Você sabe, tá querendo só que eu fale para me afundar aqui, né? Eu sei, cara, eu sei que você só tá esperando eu me queimar com todo mundo aqui. Mas eu vou falar. Em Gênesis 6. Ai, meu Deus. Gênesis 6, do 1 ao 4, diz assim: como os homens se multiplicaram sobre a terra, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres das melhores que encontraram, e dela lhes nasceram filhos nefilins, que são... e havia nessa época nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens para si. Esses são os homens de grande renome, de grande fama na antiguidade. Ponto. Cara, Jorginho, aí se encontra os Eternos na Bíblia. Cara, quem quer encontrar, sim. Até porque não é apenas aí
se usa uma outra literatura que eu vou falar dela também. Mas vamos analisar primeiro Gênesis 6. No original do hebraico, Gênesis 6, quando se refere a filhos de Deus, a palavra utilizada é Benai Elohim, filhos de Deus, Benai Elohim. Essa palavra Benai Elohim, ela aparece na Bíblia mais 3 vezes, se não me falha a memória. 2 em Jó e 1 em Salmos. E todas essas 3 referências é feita a seres de uma natureza superior à nossa, a seres celestiais, a seres angelicais, os anjos, cara, né? A seres angelicais, a seres de uma natureza superior à natureza humana. Então, assim, quem acredita nisso diz, então, que Benai Elohim de Gênesis também se refere a esses mesmos seres. É claro que um número muito grande de teólogos respeitados, ao olhar para Gênesis 6, diz que Benai Elohim se refere à descendência de Sete, a descendência de Adão a partir de Sete. Quem foi Sete? Foi o filho que Adão teve com Eva após Caim ter matado Abel e ter fugido. Então eles ficaram sem filho, então lhe nasceu Sete. Então eles entendem que essa natureza, essa geração de Sete, são os Benai Elohim, que ao se afeiçoarem às filhas da geração de Caim, lhe nasceram os Nefilins. Gente, eu tenho um problema com isso. Não estou dizendo aqui que eu creio que Benai Elohim seja filho de Deus, mas essa linha de raciocínio tem um problema. Por quê? Porque tudo o que nasceu de Adão e Eva após a queda é caído. É caído. Então não tem como Benai Elohim ser uma natureza de Sete e se misturar com a natureza de Caim e nascer filhos, porque uma natureza é filho de Deus e a natureza é pecaminosa. Não, tudo é pecaminoso. O que nasceu de Adão e Eva a partir da queda é pecado. Tudo é pecado. Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi lá no livro de Salmos. Ok? Mas essa é uma outra questão que eu vou deixar para os teólogos. Aqui a gente está falando dos eternos, caras. Então, o que acontece? Quando a gente sai da literatura bíblica para a literatura hebraica, tem um livro chamado Livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Livro de Enoque. O que são os apócrifos? São livros que não tem como você atestar a veracidade deles. Não tem como você dizer quando ele foi escrito e nem quem foi o autor, tá, da obra. Se fosse Enoque, o livro teria que ter 12 mil anos, ou ter cópia aí de 5 mil anos, de 4 mil anos, mas não, as cópias mais antigas do livro de Enoque são muito recentes, de 1.500, 2.000 anos atrás, né? Então, 2.500 anos, são muito recentes. Você, caramba, 2.000 anos é muita coisa, cara. Sim, é muita coisa, mas quando se refere à veracidade bíblica, as cópias que nós temos são cópias muito antigas, cara. São lá de trás, né? Entre outras questões que se analisa, como o tipo de linguagem que se usava na época em que o livro possivelmente foi escrito, né? O que se diz que ele foi escrito, o tipo de linguagem não é o mesmo utilizado no livro. Então, assim, são tantas coisas que passa pelo filtro ao se considerar um livro apócrifo e um livro com veracidade, um livro que se pode atestar. E o livro de Enoque se enquadra nesse livro apócrifo. E lá trata exclusivamente, cara, sobre a natureza dos anjos. E o livro de Enoque faz ligação direta com Gênesis 6. E lá diz que os Benai Elohim são, na verdade, seres angelicais, os chamados vigilantes ou guardiões, um destacamento de seres angelicais que foram enviados para a terra para proteger a terra, mas se afeiçoaram aos humanos, ensinaram aos humanos tudo o que eu falei que os eternos ensinaram aos humanos, tá? A arte, a magia, a ciência, a cura pelas plantas, a arquitetura, tudo. A mesma coisa que os eternos no filme ensinam, os vigilantes ensinaram aos homens também. E se afeiçoaram aos homens e se apaixonaram pelas filhas dos homens, pelas mulheres, tomaram para si mulheres que lhe nasceram os nefilins. Nefilins, na tradução mais correta, não é gigante, é aqueles que caem, aqueles que se precipitam, talvez pela sua grande estatura. No livro de Enoque, eles são realmente tratados como seres de grande estatura e que dominaram a antiguidade, se tornaram tiranos sobre os homens, produziram grandes aventuras sobre a terra, mas a criação estaria em risco,
por causa dos nefilins. E o que Deus fez? Deus então prendeu esse destacamento de anjos chamado os vigilantes, né? Que tem Semaías, Samael, se não me engano Salatiel, são vários nomes assim, e eles ficaram presos, estão presos até hoje, reservado para o dia do juízo em cadeias eternas. Aí faz referência a Judas e a Pedro também em cadeias eternas. E cara, veio o dilúvio e destruiu a todos e sua família de Noé entrou na arca. Você não conhece a história, vai ler a Bíblia, cara. Mas é aí que se encontram os eternos dentro das escrituras, ok? E os deviantes seriam então os nefilins, que segundo essas literaturas apócrifas, eles morreram, e como eles não eram nem anjos e nem homens de uma natureza intermediária, eles se tornaram espíritos, cara. Se tornaram espíritos atormentados e atormentadores que estão pelo mundo até hoje. Seriam os demônios, tá? Então, assim, a gente encontra os deviantes, a gente encontra também os nefilins dentro da literatura hebraica, fazendo ligação a Gênesis 6. Mas, Jorginho, o que você acha disso? Bom, eu de fato vejo os eternos, os deviantes e, cara, Asgard, Olímpio, os deuses indianos, os deuses americanos, tudo que se sabe de mito, tudo isso eu vejo que surgiu, que nasceu em Gênesis 6, mais precisamente no versículo 4, que diz que esses foram os varões de grande renome na antiguidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, quanta história incrível, quanta aventura esses seres, cara, esses nefilins, esses homens de renome não viveram na antiguidade e que se perdeu no dilúvio. Pô, se perdeu em aspas, cara, porque existe algo que se chama inconsciente coletivo, arquétipos, que são guardados na consciência ou na inconsciência, no inconsciente humano, cara, e que atravessa gerações, é passado de gerações e ninguém sabe como. E eu acredito que embora tudo isso tenha sido destruído pelo dilúvio, os filhos de Noé fizeram esses arquétipos, esse inconsciente atravessar, cara, o dilúvio para a nossa geração, para a geração pós-cataclisma, pós-dilúvio, cara. E esses arquétipos, esse inconsciente nos visita em sonhos, em pesadelos, e talvez daí todo o conhecimento humano que está aí existe hoje. Então, eu olho para Gênesis 6, o que eu vejo? A criação dos mitos. E o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo, cara, que existe um Deus poderoso, todo-poderoso, supremo e maravilhoso, que cuida de tudo pela sua poderosa vontade e controla tudo pelo seu supremo poder. E apesar de toda essa grandeza, ele se importa comigo e com você, cara, que somos seres menores do que os anjos. Somos seres de uma natureza inferior à dos anjos. Mas ele se importa tanto conosco, ele nos amou tanto, cara, que ele deu o seu único filho para nos livrar da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Procure saber mais sobre esse Deus. Procure saber mais sobre o seu filho, Jesus. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Beijo no